Seja muito bem-vindo ao Buenos Aires com Gabi Casé Podcast. Esse é o podcast para você que quer viajar para Buenos Aires para visitar ou para morar. Eu sou Gabi Casé, sua condutora nessa viagem. Temporada do Medo. Episódio 1. Medo de não conseguir se sustentar financeiramente na Argentina. Olá, tudo bem? Gabi Casé aqui, hoje para o nosso episódio de podcast falando do medo. Na realidade, é a temporada do medo, nesse podcast que se chama Buenos Aires com Gabi Casé. Esse podcast foi uma iniciativa a partir do meu canal do YouTube, onde eu falo sobre as maravilhas de viver em Buenos Aires. E ali eu recebo um monte de perguntas e as pessoas normalmente têm medo quando pensam em vir morar aqui em Buenos Aires. Imagina que eu moro em Buenos Aires há muitos anos e essa minha relação de amor com a cidade começou quando eu tinha tão somente 15 anos. Nem faz tanto tempo assim. E eu, pensando nisso, lendo as perguntas das pessoas que interagem no meu canal, percebi que, de maneira geral, no momento que nós vivemos atualmente, as coisas em relação a Buenos Aires, as notícias que chegam em relação à cidade para quem está no Brasil, pioram ainda mais. Então, o cenário é uma coisa que mete medo no espectador comum que, eventualmente, até nem conheça a cidade. Independentemente disso, é normal uma pessoa ter medo antes de fazer uma mudança, principalmente uma mudança de cidade, de bairro, de país ainda mais. Você concorda que o medo é um mecanismo de defesa? Ele impede, inclusive, que a gente vá além para que nós não nos machuquemos, nem fisicamente, nem emocionalmente. Então essa é a primeira reflexão que eu faço em relação ao medo. E nessa temporada do medo, eu listei os 10 medos mais comuns que uma pessoa eventualmente possa vir a ter ao querer se mudar para Buenos Aires. E eu estou falando de mudança, tá? Porque se você vem para visitar, eu te garanto, não precisa ter medo nenhum. A cidade é ótima, a capital da Argentina, Buenos Aires, Ciudad Autônoma de Buenos Aires, CABA, é um lugar fantástico, muito atrativo, barato, inclusive, para nós brasileiros. Mas se a sua ideia for morar, e por que cargas d'água você vai querer morar aqui, né, em Buenos Aires? Por vários motivos. Porque a cidade te permite ter um orçamento muito mais favorável, né, para você ter um poder de compra até maior do que você tem no Brasil. E isso é também graças ao câmbio, né, mas também graças à estrutura econômica da Argentina, que é mais frágil, a moeda é mais fraca. E se você produz uma quantidade de dinheiro em pesos e esse dinheiro é reajustado com a inflação, o seu poder de compra também acompanha e fica par e passo com a inflação. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, mas eu quero me fixar no episódio de hoje sobre o medo. Me diz, você tem medo de morar em outro país? E se fosse para Buenos Aires, você teria um medo além ou teria menos medo? É tão perto, né? É um lugar que você pode vir até de carro. Se você quiser voltar para o Brasil por alguma emergência, tem voo internacional todos os dias. O fuso horário é o mesmo, então tem várias vantagens. Mas ainda assim as pessoas têm medos que eu listei. E eu vou falar o primeiro deles. O primeiro medo que me vem sempre como pergunta é: e se eu não conseguir me sustentar financeiramente? Veja bem, se sustentar financeiramente em Buenos Aires é mais ou menos a mesma coisa que se sustentar financeiramente no lugar onde você está. Aí eu te devolvo a pergunta: você tem como se sustentar financeiramente onde você está ou você depende do sustento de outrem? Outra pessoa precisa pagar suas contas ou é você que faz essa manutenção da sua vida, da sua alimentação? Você tem o dinheiro para se divertir, para pagar o seu aluguel? Você tem um apartamento próprio? Como é que é? Isso é uma coisa que muda de pessoa para pessoa.
Agora, conseguir se sustentar financeiramente numa cidade como Buenos Aires não é difícil, se você levar em consideração que você pode gerar renda aqui mesmo, trabalhando, não só aqui, mas também para o Brasil. Você pode trabalhar de maneira remota. Então, só o fato de você ter duas possibilidades laborais internacionalmente já facilita as coisas, não é verdade? Também é muito comum nós termos medo do desconhecido. E por isso que eu digo que para aplacar esse medo do desconhecido, o mais importante para uma pessoa que planeja e que tem a ideia de vir morar em Buenos Aires é conhecê-la. Né? Não adianta você conhecer Buenos Aires de 10 anos atrás, porque aí você está com uma memória emocional e ela não faz jus à sua realidade atual. Então, nesse processo de planejamento, para aplacar esse teu medo inicial, é importante que você programe uma viagem e venha para cá viver como turista, mas como se você fosse morador. Programa aí pelo menos 20 dias, eu acho que 30 dias é o ideal. Se for um pouco mais de 30 dias, melhor ainda. E você trata de alugar um apartamento. Eu normalmente falo para alugar pelo Airbnb. E aí você vai ter o dia a dia de uma pessoa que mora. Se você tiver um trabalho já no Brasil, um trabalho remoto, melhor ainda, porque você vai testar isso, né? Você vai estar trabalhando, você vai ter que ver como é que é a relação com o seu empregador. Se você tiver nesse cenário de ter um trabalho no Brasil prévio e que você tenha mobilidade internacional para continuar esse mesmo trabalho, é um cenário muito favorável. Eu diria que é um cenário muito encorajador, além de favorável, e que de cara já serve para aplacar todo e qualquer medo que você possa vir a ter se você quiser morar em Buenos Aires, porque nesse sentido a cidade é muito amigável. Se você tem uma fonte de renda vinda do Brasil, basta que você mantenha essa fonte de renda no Brasil e faça o câmbio desse dinheiro que você recebe no Brasil para a Argentina. Existem várias maneiras de você fazer isso. E você certamente vai ver o seu dinheiro render de uma forma quase que milagrosa. Porque o real em relação ao peso tem uma diferença de mais de 80 em unidade financeira, né? Então eu digo, R$1 vale muito mais do que 80 pesos. Então essa diferença é expressiva e ela faz frente à compra de itens. Quer dizer, R$1 aqui, ele não é que ele vá valer menos aqui. Né? Então, aliás, muito pelo contrário, né? Se você pegar uma coisa nessa ordem de grandeza, como eu estou falando, R$1, quanto é que custa, amigo? Uma passagem de ônibus. Quanto é que custa uma passagem de metrô? Mais de R$1, certo? Pois aqui é menos. É bem menos do que R$1. Então, até nessas coisas muito simples, o seu medo de não conseguir se sustentar financeiramente vai ladeira abaixo quando você pensa no seu poder de compra, se você tem ativos em real, né? Principalmente esse ativo de giro, né? Esse crédito base, né? De um dinheiro que sempre chega. Por outro lado, se você não tem essa possibilidade, dentro do seu planejamento, o que você poderia fazer para que não tenha esse sofrimento do medo de não conseguir se sustentar é simplesmente fazer uma economia financeira de vários meses, até que você consiga juntar uma soma financeira que seja suficiente para te sustentar por 6 meses, por 1 ano. Eu sei que essa espera, né, em relação a esse ímpeto de mudança, talvez não combinem, né? Você fala, mas eu queria mudar mês que vem, mas eu não tenho dinheiro acumulado, eu só tenho o dinheiro do mês. Eu não acho que seja legal. Sabe por quê? O desdobramento disso, lembra que eu te falei que você pode manter um emprego no Brasil, caso você tenha essa possibilidade de trabalhar remoto, ou arrumar um emprego aqui para se sustentar. Veja bem que eu estou falando num cenário onde a pessoa trabalha,
quer trabalhar ou gosta de trabalhar. Não é um cenário de um estudante que é sustentado pela família. Isso aí é um outro cenário. Foi assim que a gente começou a premissa. Se o seu caso é de estudante, mesmo assim vale a pena você assistir, ouvir e entender o que eu estou falando, porque dá para você fazer uma mescla dessas duas coisas. Aqui na Argentina, por exemplo, a organização acadêmica faz com que você, estudante, ainda assim consiga trabalhar. Aqui a gente parte do princípio que não é porque você estuda que você não precisa trabalhar. Aliás, muito sinceramente, no Brasil também sempre foi assim. Todo mundo que eu conheço sempre trabalhou e estudou, né? Eu sempre trabalhei e estudei, mas o fato é que aqui é possível sim trabalhar e estudar. Quem diz que não está ali pensando em outras coisas que não vem ao caso agora, mas eu certamente vou poder tocar bastante nesse assunto de estudar na Argentina, porque afinal de contas é uma demanda muito grande. Tem muita gente que sai do Brasil para estudar aqui porque as faculdades aqui são muito boas. Mas voltando ali naquela encruzilhada que eu falei, de que se você não tem o seu emprego no Brasil, você pode arrumar um emprego aqui na Argentina, isso é fato. É fato. Aqui em Buenos Aires, capital federal, tem um monte de emprego. Acredite em mim. A troco de que mesmo que eu estaria falando uma coisa que não é certa? Eu sei porque eu vejo. Eu sei porque eu já trabalhei aqui em empresas multinacionais, minha família também, meus amigos, eu vejo isso todos os dias. Então aqui não falta emprego. E o brasileiro pode sim trabalhar na Argentina. Aliás, isso é uma conquista do Mercosul, né? O cidadão brasileiro ele pode viver, trabalhar, estudar aqui em Buenos Aires ou em qualquer outro lugar da Argentina, como se argentino fosse. Isso sem mesmo precisar fazer a sua naturalização. Ele, como brasileiro, como estrangeiro, ele faz um processo de radicação e, a partir daí, ele já tem toda a possibilidade jurídica, fiscal, legal para fazer isso. Então, assim, não é um impedimento. Qual seria o impedimento, então? De forma. Impedimento de forma. O que eu quero dizer com isso? Você precisa estar com o seu documento argentino. Isso é a forma da lei. E também de mercado. O que eu digo de mercado nesse sentido? Para que você entre no mercado, você precisa ter o seu espanhol fluente. Aliás, falando em espanhol, acho que esse é um excelente momento para eu chamar o meu patrocinador, que sou eu mesma. Olha que interessante, eu mesma estou patrocinando o meu podcast a partir da minha escola de idiomas, que é o CAB Idiomas, o Centro de Aprendizagem Brasil-Argentina. Eu sou assim mesmo, se você me conhece do canal, você já sabe que eu não vendo minha opinião. Então, eu recebo todo o insumo financeiro da produção audiovisual que eu faço pelo YouTube, pelo podcast, enfim, publicações, a partir da própria plataforma. Eu não tenho patrocinadores externos, o que quer dizer que eu não recebo, por exemplo, de algum restaurante, de algum hotel ou de alguma loja para falar bem dela. Eu entendo que isso é um posicionamento comercial que eu valorizo muito, porque assim eu consigo ter com você uma relação de confiança muito mais transparente. Isso sim me interessa. E aí, você precisa aprender espanhol. Quer aprender espanhol? Faz muito bem, porque o espanhol vai te ajudar no Brasil e vai com certeza te ajudar na Argentina. Muito difícil você trabalhar aqui na Argentina sem falar espanhol e sem falar um bom espanhol. Você, se não falar um bom espanhol, vai acabar trabalhando nichado dentro da comunidade brasileira, muito provavelmente sem registro profissional, que eles chamam aqui de em negro, que é um termo que inclusive eu não gosto, mas assim que se fala aqui, em negro e em branco, quer dizer registrado ou não registrado. Ainda tem o termo em gris. Eles falam isso, gris quer dizer cinza, que é meio lá, meio cá. Mas o fato que você falar português te ajuda. Então, você falando português e falando espanhol, e de quebra, se você falar inglês, você se apresenta no mercado como trilíngue. E aí você pode se perguntar de novo, é preciso ter medo de não conseguir me sustentar financeiramente, sendo eu trilíngue?
num país que gosta dos brasileiros, que tem vários brasileiros trabalhando, estudando, morando, não tem que ter medo, tem que ter coragem. Tem que arregaçar as mangas, fazer um planejamento, juntar dinheiro, entender o mercado, vir para cá com alguma segurança financeira. Eu tenho vários vídeos no meu canal do YouTube falando sobre custos, custo de vida por ano, todo ano eu boto, está sempre atualizado esse material. E já te digo também, como já te disse nesse podcast de hoje, que o seu poder de compra aumenta graças à diferença do peso e também dos valores aqui que são reajustados pela inflação quando você recebe em peso, né? Não é que você vai ficar com o seu salário desvalorizado. Quer ver o que fica desvalorizado, que até favorece para o seu sustento? O aluguel. O aluguel aqui, você fecha um aluguel no início do contrato por tantos pesos, sei lá, 100 mil pesos, 200 mil pesos, o valor que for, dependendo do apartamento, da quantidade de quartos, do bairro, da antiguidade do prédio. Isso é uma pergunta muito louca que me fazem. Quanto é que custa um apartamento aí de 2 quartos? Eu falei, gente, depende, né? No Brasil depende também, não é? Depende de muita coisa. Mas não importa, o valor que for que você fechar o seu aluguel com uma imobiliária, esse valor vai se manter o mesmo por um ano. E ele vai sendo desvalorizado pela inflação. Então, a sensação que a pessoa tem é que cada mês que passa, ela vai pagando menos. Então, não tem que ter medo, tá? Essa é a mensagem que eu deixo para você no nosso podcast de hoje. Medo de não conseguir se sustentar financeiramente. Olha o carimbo aí. Não tem que ter. Se eu pudesse botar um carimbo nesse podcast, eu diria, não tem que ter. Tem que ter planejamento, sangue frio, coragem, determinação, vontade de vencer. Aí, ninguém te segura. Gostou? Então vamos para o próximo podcast. Não perca o próximo episódio, que também vai falar de medo nessa temporada do medo de Buenos Aires com Gabi Casé. Um beijo e até a próxima.